Fala aí, galera, continuando nossas soluções, agora falando das operações com monômios vindo para a parte de multiplicação. Aqui em multiplicação eu vou fazer da questão 37 uma, para vocês entenderem como é feito o procedimento. Então, ó, eu vou pegar aqui até uma cor diferente, eu vou pegar aqui, ó, resolução do exercício 37. Eu vou fazer a letra D, certo? Que é menos 4 AB ao quadrado multiplicado por menos 2 ABC. Beleza? Então vamos lá, vamos começar nossas soluções por aqui. Observem o seguinte: você tem que levar em consideração na multiplicação que o coeficiente numérico multiplica o coeficiente numérico. Então eu vou fazer aqui até de cores diferentes. Ó. O coeficiente numérico multiplica o coeficiente numérico. A parte literal multiplica a parte literal, certo? Você vai fazer um por um devagarzinho, sem pressa, para não se atrapalhar. Então, ó, primeiro o menos do 4 com o menos do 2 dá mais. Menos por menos, mais. Aí você faz 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8, certo? Então, coeficiente numérico já foi. Agora você vem para a parte literal. Eu vou fazer a parte literal uma por uma, começando pela letra A. A elevado a 1, né, porque não tem expoente. Quando não tem expoente é porque vale 1. Então aí vale 1, aqui vale 1, aqui vale 1 e aqui vale 1, porque não tem expoente. Então A elevado a primeira vezes A elevado a primeira. Você repete o A e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Lembra? Multiplicação de potência de minhas bases. Repete a base, soma os expoentes. B a segunda vezes B a primeira. Isso dá B a terceira. E o C, como só tem 1, aqui não tem... aqui o C só aparece no segundo termo. Aqui no primeiro não tem. Então você só vai repeti-lo. C. Então tá aí nossa solução. Recapitulando. Menos 4 vezes menos 2, 8. A primeira vezes A primeira, A segunda. B a segunda vezes B a primeira, B a terceira. E esse 3 veio do 2 mais 1. E esse 2 veio do 1 mais 1. É a soma dos expoentes. Beleza? Dessa forma vocês vão fazer todos os outros. Esses das figuras aqui também, ó. Basta só você dar uma pesquisadazinha, tanto no livro como ou mesmo na internet, para determinar qual é a área do quadrado, qual é a área do retângulo, qual é a área do paralelogramo, área do trapézio. Aí você vai ter a formulinha, você vai ver que na maioria deles é base vezes altura. Aí então vai ser a multiplicação de 6y vezes 3x. Tudo bem? Eu vou fazer o 39. Então eu vou colocar aqui resolução do exercício 39. O exercício 39 tem duas letras. Letra A. Na letra A ele está pedindo qual é o monômio que representa o volume. Essa figura geométrica que vocês estão vendo aqui roxa, se trouxermos para o cotidiano, a vida real, isso aqui é um tijolo, né? Podemos dizer, uma caixa de sapato também. Mas o nome dele mesmo é bloco retangular. Então, como é que se calcula o volume do bloco retangular? Ele tem um comprimento. Esse comprimento está sendo representado por 3xy. Ele tem uma largura. Essa largura aqui está sendo representada pelo 2x. E ele tem uma altura.
que aqui está sendo representado pela letra Z, ok? Então, para calcular o volume de um bloco retangular, você multiplica o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, ó, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que o volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura, certo? Então, o volume vai ser, quem é o comprimento? 3x y vezes, quem é a largura? Deixa eu botar o mesmo símbolo para não... Quem é a largura? A largura é 2x vezes, quem é a altura? A altura é z, que ficou horrível, né? Deixa eu fazer o z normal. Esse, z. Certo? Então o volume vai ser o resultado dessa multiplicação aí. Ó, coeficiente numérico, 3 e 2. O do z é 1, por isso que ele não aparece. Então 3 vezes 2, 6. Beleza? O x, ele aparece nesse termo e nesse. Então x a primeira vezes x a primeira. X a segunda. O y não aparece mais em lugar nenhum, então só repete. E o z só aparece uma vez, então só repete. Então, esse é o nosso volume. Essa é a nossa resposta do item A. No item B, ele diz qual é o valor numérico do volume quando o x for 3, o y for 2 e o z for 4. Então, é só uma questão de substituição. Você vai ter 6 vezes o valor do x é 3 ao quadrado, porque tem um expoente, vezes o valor do y, 2, vezes o valor do z, 4. Então, o volume é igual... 3 ao quadrado é 9, certo? 3 ao quadrado é 9. 6 vezes 9 é 54. E 2 vezes 4 é 8. Então, fica 54 vezes 8. Beleza? E 54 vezes 8, quanto é? Vamos fazer, né? 8 vezes 4 é 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 40 mais 3, 43. Então, o volume é 432. Aí, como você está trabalhando com volume, você tem que saber se é litro, né? Então, nesse caso, como ele não disse a unidade, você coloca U ponto A. Opa, perdão. U ponto V. Unidade de volume, certo? Se ele tivesse dado metros, ou centímetros, ou milímetros, aí você colocaria a unidade elevada à terceira. Já que ele não deu, você deixa dessa forma aí. Beleza? Então, do jeito que eu fiz, vocês vão fazer todos os outros. Multiplicação, você vai fazer o produto do coeficiente pelo coeficiente e a parte literal vezes a parte literal. Se forem iguais, somos expoentes. Se forem diferentes, só junta. Beleza? Para encerrar aqui, eu vou fazer para vocês a questão 41. Eu acho que ela é bem interessante. Certo? Eu vou fazer a 41. E parecido com ela, a 42, né? Fica para vocês. Então, a questão 41 ela é o seguinte. Ela diz que, sabendo que A vezes B é igual a C menos D, então eu vou escrever isso aí. É resolução do exercício
41. Bom, ele está dizendo que A vezes B é igual ao C menos o D. Até aí beleza, né? Só que para B, para C e para D ele deu valores. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores. Então vamos lá. Quem é A? A é 2x² e y a terceira. Então você vai colocar no lugar do A 2x² y a terceira vezes o valor de B é negativo, menos 4x y. E ele disse que isso é igual ao valor de C. O valor de C, que é menos 14 x a terceira y a quarta menos D. A questão quer que você determine qual é o monômio que representa o D. Certo? Qual é o monômio que representa o D? Então vamos fazer isso. Primeiro temos que efetuar essa multiplicação. Então vamos lá. Lembrem-se, parte literal, coeficiente numérico multiplica coeficiente numérico. 2 vezes menos 4. Isso dá menos 8, né? X a segunda vezes x a primeira. Isso vai dar x a terceira. E y a terceira vezes y a primeira. Isso vai dar y a quarta. Igual a menos 14x a terceira e y a quarta menos o D. Agora prestem atenção no que eu vou fazer, viu? Eu tenho que deixar esse D isolado. Ele sozinho em um lugar e, além disso, ele tem que estar positivo. Então, ó, eu vou passar, preste atenção no que eu vou fazer. Eu vou passar o D para o primeiro membro. Vou passar o D para o primeiro membro, que é antes do sinal de igualdade. E esse menos 8x a terceira y a quarta, eu vou passar para o segundo membro. Entendeu? Vou trocar o D de lugar com esse cara aqui. Então vai ficar assim, ó. Ele vai passar, ele é negativo, então ele vai passar positivo para cá. E esse termo que é negativo vai passar positivo para esse lado aqui. Então vai ficar 8x a terceira y a quarta menos 14. Esse termo aqui já estava no segundo membro, permanece. Certo? Analisem bem o que eu fiz, tudo bem? Então o D nada mais é do que 8 menos 14. Coeficiente numérico menos coeficiente numérico. 8 menos 14 menos 6, né? X, ó, o x a terceira y a quarta, x a terceira y a quarta são semelhantes, então você só repete. X a terceira y a quarta. Tá aí. Esse é o nosso resultado. Beleza? Então, eu fico por aqui. Tá aqui nossas soluções da aula de hoje. Com essas soluções que eu fiz, vocês conseguem resolver todos os termos, né? Foi isso mesmo, tá aqui. Vocês conseguem resolver porque são todos idênticos. Aqui você vai multiplicar da mesma forma. Você multiplica os coeficientes numéricos, repete a parte literal em todos eles. Multiplica os coeficientes numéricos, repete a parte literal. E esse último aqui é idêntico a esse que eu fiz, resolvendo só pela substituição. Beleza? Um abraço e até a próxima solução.